Corregedor Nacional de Justiça pede informações sobre o sistema prisional do Amazonas. Justiça local terá 15 dias para prestar esclarecimentos sobre massacre nos presídios. Eduardo Cunha é transferido para presídio no Rio de Janeiro. Ex-presidente da Câmara ainda precisa cumprir 12 anos de prisão. Alerta e pedido de providências ao MPF sobre procedimentos estéticos feitos por não médicos. No documento, a Sociedade Brasileira de Dermatologia informa mais de 800 denúncias de procedimentos estéticos realizados por profissionais não habilitados em todo o país. Filhos do Coração. Uma corrida em Porto Alegre incentiva a adoção. E nessa todo mundo ganha. Te muda como pessoa, como ser humano. Tu trata um mundo muito diferente. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil prenderam hoje de manhã 8 pessoas suspeitas de integrar um grupo de milicianos. A operação cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra 21 integrantes de organização criminosa. A ação também inclui pedidos de quebra de sigilo de aparelhos telefônicos e eletrônicos. Segundo a denúncia, o grupo é conhecido por agir com extrema violência e uso de vários tipos de armas de fogo. Os acusados também contam com a colaboração de policiais e bombeiros militares da Ativa. Entre os presos está o policial Rodrigo Jorge Ferreira, mais conhecido como Ferreirinha. Ele é apontado pela Polícia Federal como responsável por atrapalhar a investigação da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, pediu informações sobre o sistema prisional do Amazonas. Essa solicitação se deu em razão das mortes ocorridas em cadeias no estado. Quem tem mais informações ao vivo sobre esse caso é a repórter Evne Araújo, que conversa com a gente agora. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Amazonas tem 15 dias para responder esses questionamentos do CNJ. Bom, entre as principais interrogações deste caso estão a situação da execução penal no estado, também se toda essa situação está sendo acompanhada de perto e também se existem processos que estão parados há muito tempo. A medida, como você mesmo falou, Rafaela, ela foi motivada pelas 55 mortes que ocorreram em cadeias amazonenses nos últimos dias. Agora, por falar em sistema prisional, em João Pessoa, presídios estão recebendo visitas técnicas de representante do Conselho Nacional de Justiça e também do TJ da Paraíba. Presídios da capital paraibana receberam visita técnica da coordenadora do Programa Justiça Presente do CNJ no estado, Ana Pereira. Acompanhada de uma equipe formada por juízes do TJPB, a representante do CNJ conheceu as instalações carcerárias do PB1, PB2, Alfa 10, a penitenciária Silvio Porto, e ainda o Centro de Reeducação Feminino, Júlia Maranhão. Carlos Neves, juiz titular da Vara de Execução Penal da capital, e Andréia Arcoverde, juiz auxiliar da VEP, comentaram a importância da inspeção in loco das unidades prisionais, bem como a disponibilidade do CNJ em acompanhar de perto a concessão de direitos ao egresso no estado da Paraíba. Vamos sair daqui todos otimistas, no sentido de que podemos construir algo melhor com a unidade de forças, Tribunal de Justiça, Poder Executivo, Conselho Nacional de Justiça. E estamos todos para servir a esse projeto. Um dos nortes do escravo social é o apoio na hora da saída do sistema penitenciário, com capacitação profissional, com busca por vagas de emprego. Então é fundamental para o fortalecimento da ressocialização. Partindo do pressuposto de que todo sentenciado condenado deverá um dia ser reintegrado ao convívio social, diminuir a taxa de reincidência continua sendo uma das principais metas do sistema penal. A ideia é otimizar o cumprimento da pena de modo que ele possa, de algum modo, ser produtivo
à vida social e evitar a taxa de reincidência. Nós temos uma parceria efetiva com todas as varas, em especial com a vara de execuções penais, e tenho certeza que essa intervenção por parte do CNJ vai fazer com que essa integração, essa interação entre os poderes, ela seja cada vez mais eficiente e a gente tenha um resultado efetivo na população carcerária e, consequentemente, na sociedade. O TJ tem sido um grande parceiro nesse processo e, a partir do momento que nós implementamos uma política para egressos, nós vamos reduzir e muito o processo de reincidência. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, agora cumpre a pena de 14 anos e 6 meses em um presídio no Rio de Janeiro. Ele foi transferido hoje pela manhã do Complexo Médico Penal em Curitiba. Cunha foi quem pediu a transferência. A Justiça do Rio aceitou o pedido e a Justiça Estadual do Paraná autorizou a transferência. Condenado na Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, o ex-presidente da Câmara já cumpriu mais de 2 anos e meio da pena. O presidente do STF-CNJ, ministro Dias Toffoli, fez a abertura do seminário Caminhos para o Consenso, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça na Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, em São Paulo. O evento foi na manhã de hoje. Toffoli falou sobre a pesquisa do CNJ, que trata do fluxo das ações cíveis para identificar os motivos que levam ou não ao sucesso da conciliação no Poder Judiciário. Segundo dados apresentados pelo ministro, a Justiça do Trabalho é a mais conciliadora. Nela, quase 40% dos processos na fase de conhecimento do primeiro grau são solucionados por meio de acordos entre as partes. Já na Justiça Estadual, esse índice cai para 14,2% e na Justiça Federal para 9,4%. Toffoli também destacou que a conciliação e a mediação integram a política permanente do Conselho Nacional de Justiça. A Justiça de São Paulo autorizou que o presidente do Santander, Sérgio Rial, e mais 6 diretores do banco sejam conduzidos coercitivamente para prestar depoimento na CPI da sonegação tributária na Câmara Municipal de São Paulo. A CPI apura possíveis fraudes e sonegações fiscais. Os depoimentos estão marcados para a próxima quinta-feira, dia 6 de junho, no Palácio Anchieta. Eles deverão ser ouvidos como testemunha. O Santander informou que vai recorrer. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios está de olho nos viadutos e pontes da capital do país. Além de fazer uma lista com os locais que correm riscos de desabamento, vai acompanhar de perto as obras e licitações e cobrar providências dos órgãos responsáveis pela manutenção. A lista tem 9 pontes e viadutos em situação crítica. O relatório foi elaborado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O documento reúne locais que correm risco de desabamento. A Procuradoria dos Direitos do Cidadão acompanha a situação de risco e cobra providências dos órgãos responsáveis pela manutenção de pontes e viadutos, como aconteceu com este aqui, na área central de Brasília. O viaduto desabou em fevereiro do ano passado. Segundo o Procurador dos Direitos do Cidadão, dos 9 locais inspecionados, só 3 têm recursos disponíveis para os reparos. E interessa para nós resolver a questão. Por isso que nós vamos até o máximo tratar diretamente com os órgãos, né, com secretarias e com departamentos, chegando até o governador, se for o caso, para que haja essa pronta alocação no orçamento ou pronta execução desses serviços. A responsabilidade pela manutenção é da Nova CAP. O diretor de edificações explica que são 800 pontes e viadutos espalhados pelo Distrito Federal. Segundo ele, um conselho formado por vários órgãos fez inspeções nos locais. É uma parceria entre a Nova CAP, o DR e a Secretaria de Obras e algumas instituições como CREA, universidades, para fazer o monitoramento dessas obras de artes, das pontes e dos viadutos. Em Brasília, nós temos um complexo de mais ou menos 800 unidades. Dentre dessas, nós já vistoriamos mais de 200. E, lógico, apontamos alguns pontos críticos que já está sendo tratado aqui dentro da Nova CAP, com execução de projetos e licitações. E no próximo bloco, os riscos de procedimentos estéticos feitos por profissionais não autorizados. O risco maior de um preenchedor é quando você injeta, a gente está injetando uma substância no corpo, né? E isso pode levar a uma obstrução vascular.
mexe é noticiado casos de procedimentos estéticos que não deram certo ou que até levaram à morte do paciente. A Sociedade Brasileira de Dermatologia pediu para que o Ministério Público Federal tome providências para que esses procedimentos não sejam realizados por profissionais não autorizados. O setor de beleza e estética é um dos que mais cresce no país. Um levantamento do Sebrae apontou que o número de centros de estética e salões de beleza aumentou 567% em 5 anos. Em 2016, existiam aproximadamente 500 mil estabelecimentos. Segundo esta dermatologista, os riscos também aumentaram. Isso porque pessoas e locais não habilitados que realizam esse tipo de tratamento têm sido um grande desafio para os médicos. No consultório dela, chegam muitos pacientes para corrigir complicações de procedimentos invasivos feitos por não médicos. O risco maior de um preenchedor é quando você injeta, a gente está injetando uma substância no corpo, né? E isso pode levar a uma obstrução vascular, que esse seria uma das complicações mais graves. Profissionais como farmacêuticos, biomédicos e fisioterapeutas, apesar de serem profissionais da saúde, são impedidos de realizar alguns procedimentos exclusivos para médicos. O que está acontecendo, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é que alguns conselhos de classes vêm ampliando a atuação dos profissionais de saúde por meio de resoluções ou portarias para dar legalidade a procedimentos considerados invasivos, o que, segundo a sociedade, isso só seria possível por meio de lei. A Sociedade Brasileira de Dermatologia protocolou um alerta no Ministério Público Federal pedindo providências para impedir esses profissionais de realizarem procedimentos estéticos. O documento aponta os riscos para a atuação de profissionais não habilitados. De 2017 a 2019, a Sociedade Brasileira de Dermatologia fez mais de 800 denúncias a ministérios públicos estaduais e vigilâncias sanitárias. A maioria dos casos ocorreu em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esses procedimentos não são simples. Eles exigem capacitação, treinamento, habilitação e eles são procedimentos médicos que exigem, antes da execução deles, a anamnese, a definição de um diagnóstico, você avaliar as indicações corretas, você afastar as contraindicações. Algumas decisões judiciais já vêm sinalizando a jurisprudência sobre o assunto. No ano passado, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu um curso de capacitação em botox e preenchimento facial para biomédicos, farmacêuticos e dentistas. Em uma outra decisão, também em 2018, o TRF da Primeira Região suspendeu uma resolução do Conselho Federal de Farmácia que estendia à classe a possibilidade de realizar alguns procedimentos como botox, peeling e laser terapia. Este advogado explica que o artigo 5º da Constituição Federal prevê a liberdade profissional, desde que respeitados os limites legais. Para ele, a lei do ato médico não deixa claro o impedimento de atuação dos profissionais não médicos. Você tem uma inexistência de normas sobre isso. A quem compete nesse momento para se tratar? Ao Poder Judiciário, que tem a competência de fazer a interpretação das normas à luz da Constituição, e bem como também ao Poder Legislativo. E sobre o assunto, vamos conversar agora ao vivo com a doutora Luciana Munhoz, que é advogada especialista em saúde. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde. É sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. Prazer é nosso, Luciana. Bom, eu queria que você explicasse sobre essa lacuna que existe na legislação quando nós falamos em procedimentos estéticos. Hoje não há uma norma taxativa do que o que pode e o que não pode ser feito por cada categoria, é isso? É isso, existe a lei que foi denominada Lei do Ato Médico, que é a Lei 12.842 de 2013, que veio regulamentar a profissão da medicina e nela fala sobre procedimentos invasivos, mas não fala dos procedimentos minimamente invasivos. Então, atualmente não existe uma lei específica sobre isso. Em 2018, ano passado, teve uma lei especificamente dentro da área da estética e falando sobre cosmetologia e do esteticista e que fala que qualquer profissão pode atuar dentro dessa área. E aí começou-se a ter um duelo dentro das resoluções que tem, então, nos conselhos de classe versus a legislação federal e quem pode atuar, quem tem competência, quem não tem competência. O Conselho Federal de Medicina diz que outras profissões, e aí pode ser dentista, farmacêutico, o próprio biomédico, não poderiam fazer alguns tipos de procedimentos porque não estariam preparados para efeitos adversos. Esse é um dos pontos.
Esse é um dos pontos que o Conselho Federal de Medicina e suas sociedades, então a Sociedade de Dermatologia e de Cirurgia Plástica, vai alegar nas suas demandas judiciais contra os outros conselhos de classe. O que eles sempre falam é que, e é importante que todo mundo saiba, todo procedimento, ainda que seja minimamente invasivo, pode ter efeitos adversos. Então você pode ir colocar uma toxina botulínica, que é muito conhecida como Botox, e acabar ocorrendo algum efeito, como por exemplo uma necrose. E o que o Conselho Federal de Medicina e as sociedades falam é que outros profissionais que não são da área médica não teriam capacidade de lidar com esses efeitos adversos. É essa a alegação deles. E agora o Ministério Público ele entra no circuito para poder apaziguar aí essa polêmica entre os conselhos de classe e regulamentar essa questão. Isso, a função do Ministério Público normalmente é sempre atuar para o coletivo, então atuar para o cidadão paciente, atuar para nós e fazer com que as leis sejam cumpridas, vamos dizer assim. E o que eles têm procurado, o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade de Dermatologia buscou é que então faça-se valer a lei, é o que a gente pode dizer, né? Fora essa briga de classe, o que pode e o que não pode, quando um profissional não autorizado faz esse tipo de procedimento, o que pode acontecer com esse profissional? Então, é muito interessante essa pergunta porque ainda que você seja um cirurgião dentista ou um biomédico, você só pode atuar se você tiver então a especialidade dentro dessa área. Se você não tiver, pode então ter consequências tanto na área civil como na penal e também na ética. Ou seja, a gente pode ter uma indenização dentro da área civil ou então uma punição maior dentro da área penal e os conselhos de classe têm responsabilidade para com os seus profissionais. O paciente também ele não fica desamparado, né? Ainda que assine um termo, né, de responsabilidade por eventual problema que ocorra durante o procedimento, e mesmo que ele tenha feito esse procedimento com um profissional que não é adequado, não é autorizado, ele não fica descoberto judicialmente por qualquer eventual reparação na justiça. O paciente ele pode sempre buscar a justiça para indenização de causas que sejam, por exemplo, uma negligência, uma imprudência ou imperícia do profissional que atuou, né? Se for um efeito adverso que é comum de um tratamento estético, e é por isso que é muito importante as pessoas terem essa consciência das possibilidades de efeitos adversos de aplicação, por exemplo, da toxina botulínica, que tem vários efeitos adversos que são do próprio produto, aí nesse caso fica mais difícil buscar uma indenização, mas se foi um erro de aplicação do profissional, então a responsabilidade é inteiramente do profissional. Ok, doutora Luciana Munhoz, mais uma vez obrigada pela participação, boa tarde. Muito obrigada, até a próxima. Até breve. Uma corrida para exercitar um sentimento nobre, a adoção. É depois do intervalo. Às vezes precisam só de uma caminhada ou apenas uma corrida para se lembrar e o amor brotar e poder acontecer. Empresa de cigarros Souza Cruz é condenada por submeter motorista à jornada excessiva. A decisão é da terceira turma do TST. Um motorista de caminhão alegou à Justiça do Trabalho que tinha jornada excessiva de quase 15 horas por dia. De acordo com o empregado que trabalhava para a Souza Cruz, ele não tinha tempo para comer e descansar. Além disso, o veículo que dirigia era equipado com rastreador. E se os motoristas ficassem parados por mais de 20 minutos, teriam que comunicar à empresa. A Souza Cruz considerou descabida a jornada descrita pelo empregado e explicou que os clientes, mercados, bares e restaurantes só aceitavam receber as mercadorias entre as 7 horas da manhã e as 5 da tarde. A empresa também afirmou que o motorista fazia o próprio horário e não havia fiscalização do tempo de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo reformou a sentença que havia condenado a empresa a pagar R$50 mil de indenização ao colaborador, por entender que o motorista sofria limitações na vida pessoal, fora do ambiente de trabalho, e isso feria o princípio da dignidade humana. No entanto, para o TRT, o motorista teria que comprovar de forma clara algum projeto de vida que teria sido frustrado devido às condições de trabalho. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, avaliou que a situação caracteriza o dano existencial, ou seja,
quando a empregadora submete o empregado à jornada excessiva de trabalho, o impedindo de ter tempo para o lazer e ao convívio social. De acordo com a nossa jurisprudência, fazendo uma síntese, é claro, eu estou conhecendo e dando provimento ao apelo para fixar aqui, no caso, seguindo também a nossa jurisprudência em termos de valor, estou fixando o valor de R$10 mil. A decisão da turma foi unânime. Para o Superior Tribunal de Justiça, condomínio inadimplente não pode ser impedido de usar áreas comuns do prédio. Rômulo passou por uma situação constrangedora no prédio onde morava. Ele tentou alugar o salão de festas para o aniversário de 9 anos da filha, mas foi impedido pelo síndico porque o apartamento recém-comprado tinha dívidas de condomínio deixadas pela construtora. Foi frustrante, porque minha mãe mora no interior de Goiás, estava tudo combinado, né? Eu não pude receber família, não pude receber amigo, não pude receber colega, então foi bem frustrante. E a minha imagem na época lá no condomínio ficou péssima, porque eles macularam minha imagem de bom pagador, né? Assim, eu passava, às vezes o pessoal me olhava, tipo, aquele lá foi o que entrou na justiça porque não pôde usar o salão de festa, que absurdo. Então a gente viu o pessoal comentando, né? E acabava que eu estava com tudo pago e não pude usar, né, a área de lazer. Já a condômina que recorreu ao STJ devia R$290 mil. Foi impedida de usar as áreas comuns com base no regulamento do condomínio. Ela entrou com uma ação para voltar a circular livremente. Alegou ter ficado impossibilitada de arcar com as despesas do apartamento após o marido ter sido vítima de latrocínio. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que a utilização de serviços não essenciais sem contraprestação seria um incentivo à inadimplência. No julgamento do recurso especial, a 4ª turma do STJ considerou por unanimidade inválida a regra do regulamento interno que impedia o uso das áreas comuns em razão do não pagamento das taxas. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, disse que o Código Civil prevê uma mescla da propriedade individual com a copropriedade sobre as partes comuns, resultando em uma unidade orgânica e indissolúvel. Além disso, o ministro concordou com um dos argumentos da recorrente de que o parágrafo 1º do artigo 1336 do Código Civil é claro quanto às penalidades a que está sujeito o condômino inadimplente, e entre elas não está a proibição de uso das áreas comuns. Não se pode realmente impedir qualquer morador de usufruir a área comum de uso coletivo, mas a questão de uso da área comum de forma individual, quando prevista em convenção do condomínio ou quando previsto em regimento interno, deve ser observado. Nem adentrando neste momento a questão da adimplência ou inadimplência, mas o direito de uso individual de uma área comum. Correr atrás de um sonho, literalmente. Depois de adotar 2 filhos, o Nilson teve a ideia de fazer uma corrida para apoiar a causa. Daí surgiu a primeira corrida pela adoção. O evento em Porto Alegre chamou atenção para o grande número de crianças e adolescentes na espera de uma família. A organização é uma parceria entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, Prefeitura Municipal, entre outros. Aquecimento para o corpo e para o coração. Chama o quadril! Foi dada a largada pela adoção. Bora lá! Foram mais de 1.500 pessoas correndo pela causa. A competição contou com provas de 10, 5 e 3 quilômetros, com duração de 1h30. As crianças também puderam participar em um circuito infantil. Entidades que atuam pela causa participaram do evento, como a ONG Elo, que prepara os habilitados para a adoção. As pessoas precisam conhecer mais sobre adoção e como fazer adoção responsável. E é isso que nós apoiamos. Nilson fez exatamente isso. Há 7 anos, adotou os irmãos Yuri, de 14 anos, e Wesley, de 10. E essa causa se tornou tão nobre para ele que passou a se dedicar ao tema. Analista de sistemas, foi ele quem coordenou a criação do aplicativo Adoção do Tribunal de Justiça. E foi ele também
que teve a ideia da corrida. O que me envolveu para valer foi a partir do momento que eu tive os 2 filhos do coração, né? Isso te faz um envolvimento, te muda como pessoa, como ser humano. Tu trata um mundo muito diferente. Não é só uma causa do papai de coração, da mamãe, daqueles que querem ser pais pela via da adoção. É uma causa social. De acordo com o juiz titular do 3º Juizado da Infância e Juventude da capital, atualmente há mais de 250 crianças e adolescentes aptos à adoção em Porto Alegre e precisam de uma oportunidade de viver em família. Esses eventos, esses momentos são fundamentais para que possamos oportunizar a elas e às pessoas que ainda não conhecem ou que às vezes precisam só de uma caminhada ou apenas uma corrida para se lembrar e o amor brotar e poder acontecer. Dar visibilidade à existência dos abrigos, à existência de abrigados, à necessidade de adoções, para que todos reflitam o que cada um pode fazer, qual é a nossa parte. Ótimo evento. Essa edição maravilhosa, né, Galton? Desculpa, perfeita, bacana, muito bom. Parabéns para a turma. Parabéns. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde e um bom fim de semana. Continue com a programação da TV Justiça. Lembrando que às 18h30 tem Jornal da Justiça, segunda edição. Um bom fim de semana para você. Até segunda. Tchau.